Você escolheria ser piloto da Fórmula 1 ou astronauta se tivesse essa chance agora? Bom, se você escolheu ser astronauta e ir pra Lua ou até pra Marte, bom, suas chances são muito maiores do que virar piloto. Aliás, maiores e muito mais baratas. E não estou brincando. Como esse mundo da Fórmula 1 se torna tão caro e mais restrito a cada ano que passa, e as chances de vermos um piloto como Lewis Hamilton, Ocon, Vettel, novamente furando a bolha do clube dos milionários, está cada vez mais difícil e raro chegar na Fórmula 1. E não é mais uma questão de talento. Não acredita? Então se liga. Nesse ano, Max Verstappen conquistou seu segundo título mundial bem antes da temporada finalizar. Mas a pergunta é, esses 2 títulos seguidos do Max fez dele digno de uma vaga nos 20 assentos disponíveis? Lewis, 7 títulos e mais de 100 vitórias. Ok, esses 2 ninguém discute. Já que citei os 2 brabos do grid, que tal ver a camiseta sensacional de um dos 2 vestindo o seu corpo? Se liga nesses modelos aqui que está aparecendo na tela. Ótima qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Além disso, caso você prefira uma da Aston Martin, aquela verde linda que todo mundo quer, só a Engister tem. Link com desconto na descrição. Ah, e tem inclusive do Stroll, piloto que inclusive causa os questionamentos desse vídeo. Reflita comigo. Você já parou para pensar que o homem mais rápido do mundo, por exemplo, é o vencedor das Olimpíadas de 2020, Lamont Marcel Jacobs, italiano, e ele de fato é o mais rápido. Outros esportes como o futebol, cerca de 832 jogadores vão para a Copa do Mundo e somente uma seleção de 26 jogadores leva a melhor. Dos 600 jogadores que se apresentam em Wimbledon, quem vence é o melhor tenista, Novak Djokovic, assim como quem vence o Super Bowl tem esse mérito também, Los Angeles Rams. Esses citados, mas e na Fórmula 1? Bom, por lá as considerações não são bem essas aí. E será que os 20 seleto pilotos que estão na categoria máxima do automobilismo são realmente os melhores e bons o suficiente para ocuparem um assento nessa principal categoria? Entrar na Fórmula 1 não é nada fácil e é preciso ter dedicação, um pouco de talento e dinheiro. Ou talvez só dinheiro mesmo, muito dinheiro. Mas vamos lá, para entender melhor isso tudo, de uma coisa sabemos: Max Verstappen não teve tantos adversários nessa disputa desse ano e sim um pequeno grupo de pilotos talentosos, e esse grupo está diminuindo cada vez mais. Durante a carreira na Fórmula 1, Max já enfrentou e teve disputas com grandes nomes da Fórmula 1 como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, todos campeões inclusive, e que desbancaram um ao outro. Esse último nome talvez seja o único que quebrou essa corrente, quebrou recordes na principal categoria do automobilismo. Já Max, o jovem talento e bicampeão, precisa continuar esse legado para as próximas temporadas, mas ele provavelmente não terá nenhuma ou talvez uma pequena chance de enfrentar esse nível de talento ao longo da carreira daqui para frente. Digo isso porque esses talentos excepcionais que existem no automobilismo estão tendo cada vez mais dificuldades, ou melhor dizendo, estão sendo impedidos de entrar na Fórmula 1, e o motivo disso é simples: uma barreira de contenção enorme chamada dinheiro. Milionários mandam na Fórmula 1. E isso acontece hoje em dia porque muitos vêm assistir ao espetáculo para ver quem são as atrações no palco, e infelizmente a Fórmula 1, segundo o próprio Lewis, se tornou um clube de crianças bilionárias. Sim, é isso que você acabou de ouvir. E para refrescar sua memória, até o lendário Michael Schumacher já pagou para ter um assento na Fórmula 1. E com o passar dos anos isso só tem aumentado, então seja bem-vindo à atual Fórmula 1, um parque de diversão de jovens milionários que gostam de velocidade. Com o aumento desses integrantes aí conhecidos como pilotos pagantes, fica complicado ter um talento sem grana mostrando a verdadeira essência da Fórmula 1. E quer mais uma prova de que está cada vez mais difícil chegar na Fórmula 1? No grid atual, somente 8 pilotos entraram para esse seleto grupo nos últimos 5 anos, e todos eles têm pelo menos pais ricos, um patrocínio corporativo grande ou apoio de grandes equipes. E tem piloto que tem as 3 opções. Não está fácil entrar na Fórmula 1, e já disse que é mais fácil ser astronauta. Tem quem discorde, como o chefe da equipe, o Franz Tost, que diz aí: eu ainda não vi um piloto super talentoso não entrar na Fórmula 1, não importa onde ele pilote, ele é talentoso e vence corridas, certamente será notado e será financiado. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é, Tost? Já que vemos Tsunoda dentro de sua equipe, não é um bom exemplo de talento. Incentiva ao projeto Ser Piloto. É bom lembrar que muitos pilotos talentosos dão o pontapé e começam a serem um projeto de pilotos nas raízes do automobilismo, que é o kart, praticando e treinando muito para conseguir melhores tempos, vitórias, campeonatos, e principalmente para mostrar que todo esforço merece ser reconhecido ao longo do tempo. E olha que esse reconhecimento às vezes demora para
aparecer. Lógico que não são todos, mas o kart é um local onde você consegue realmente se desenvolver como piloto e isso ajuda muito a conquistar algo lá na frente. E por mais que o kart seja um início significativamente barato, entre aspas, para praticar, ele também começa a exigir valores mais altos e os 4 ou 5 dígitos começam a crescer quando estamos falando de carreiras profissionais. Mas o automobilismo hoje em dia não tem o mesmo incentivo que outros esportes, então já temos uma base que esses talentos são em quantidade ainda menores pela falta de incentivo. Podemos pegar como exemplo a Inglaterra, um país que gera muitos pilotos e que tem um preparo para ajudar a realizar o sonho de pequenos pilotos, mas atualmente somente 13 mil crianças estão competindo em algum nível de kart, enquanto o incentivo pelo futebol é absurdamente maior, com cerca de 1,5 milhões de crianças envolvidas no futebol nesse mesmo país. Ok, sabemos que a Fórmula 1 é um esporte de elite e os gastos são altos para conseguir chegar e garantir um assento. Diferente de outros esportes, como o próprio futebol, que exige um investimento, mas não chega nem perto do valor que o automobilismo cobra. Vamos lá. Um piloto iniciante precisa de uma preparação, um carro, um macacão, capacete, mecânico, pneus, um local para treinar e uma grana alta para poder participar das competições ao redor do mundo, além de todos os outros equipamentos. Isso estamos falando do estágio inicial, aquele pontapé que muitas vezes leva anos até passar para o próximo estágio, mas conforme o piloto vai evoluindo, se tornando campeão, ele vai precisando de mais dinheiro para conquistar novas posições. As etapas que o dinheiro manda. E claro que o sucesso que os pilotos conseguem podem levar para dentro de outras etapas regulamentadas pela FIA, ou melhor dizendo, as etapas que o dinheiro manda, como é o caso da Fórmula 4, que é basicamente o primeiro passo para chegar a uma carreira séria até a Fórmula 1, onde os jovens entre 15 e 16 anos disputam. Mas o custo da F4 é maior que a do kart, e digamos que sejam necessários desembolsar 6 dígitos, ou melhor dizendo, cerca de 300 mil euros para apenas uma temporada. Isso sem contar que algumas equipes não incluem as viagens, hospedagens e outros fatores. E assim, se o piloto se der bem nessa categoria, for campeão ou tiver um excelente desempenho, a etapa seguinte vai ser a Fórmula 3, que é um passo mais próximo da principal categoria. Mas na F3 as coisas já são um pouco diferentes. O piloto precisa conseguir uma equipe boa, porque assim vai conseguir uma visibilidade maior. E assim, nessa categoria, muitos olheiros estão observando os futuros talentos. Porém, quando falamos em valores, eles começam a beirar o $500 mil, ou então conseguir entrar na academia de alguma equipe que queira bancar esse possível piloto de ouro. E assim como na F4, na F3, se você for campeão ou tiver um rendimento muito alto, pode conseguir uma vaga no que podemos chamar de camarote ali da Fórmula 1, a Fórmula 2, um passo antes de chegar na categoria máxima do automobilismo. Mas até chegar aí, tem que ter alguns anos nas etapas anteriores e precisa tirar milhares de euros do bolso, como já citamos. Só que na F2 o valor aumenta mais ainda, cerca de 1 a 3 milhões de euros por temporada. Detalhe, não estamos falando em real, estamos falando apenas em euros, mas esse valor vai depender muito conforme a equipe em que o piloto está, que é um outro detalhe, que pilotos passam de 2 a 3 anos nessa categoria, então esse valor se multiplica. Para se ter uma ideia, para um piloto fazer a carreira saindo do kart até chegar na F1, ele pode ter um custo de pelo menos mínimo aí 10 milhões de euros, e não é todo mundo que tem essa grana para desembolsar em um esporte a motor. Talento correndo nas veias e não nos bancos. Mas esse dinheiro todo não significa que pilotos sem dinheiro não possam ter uma chance de brilhar na categoria, porque temos muitos pilotos mundo afora com o talento correndo nas veias e não ali nas contas bancárias. E por mais estranho que pareça, tem equipes que ainda buscam por talentos promissores e ajudam eles a entrarem através de academia das equipes, que ajudam a pagar despesas desse sonho. Academias como de pilotos da Mercedes, Red Bull e até a Ferrari. Vou facilitar a explicação para vocês. Sabe o cara que quebrou muitos recordes na Fórmula 1? O que conseguiu empatar em títulos mundiais com Michael Schumacher? Sim, ele, Lewis Hamilton, começou no kart com 8 anos de idade e foi contratado pela equipe juvenil da McLaren quando tinha 13 anos. Para você ter uma ideia, naquele período a família de Hamilton teve que investir cerca de 60 mil euros. O pai dele, Anthony Hamilton, teve que se virar nos 30 para trabalhar em 4 empregos e conseguir levantar o dinheiro para pagar as despesas do esporte. Ah, e não para por aí, outro talento chamado Sebastian Vettel teve que economizar para conseguir bancar os cerca de 40 mil euros que a família do próprio piloto pagou para construir a carreira do tetracampeão mundial da Fórmula 1. Ah, e eles iam de uma pista para outra em uma caravana. Acha que é fácil? O holandês Max Verstappen, por exemplo, gastou 1 milhão de euros antes de chegar no programa Júnior da Red Bull, antes de ser aceito por lá. E esses valores já eram altos naquela época. Nos últimos anos, esse número vem extrapolando. Valores esses que ficam ainda mais evidentes se compararmos com atletas querendo ingressar no atletismo, por exemplo,
que basicamente precisa apenas de um par de tênis excelente, ou apenas uma raquete de tênis, óculos de natação, ou apenas uma bola para esses outros esportes aí citados. Lógico que parte desse valor pode ser coberto por patrocínios, mas esse investimento todo não garante que você chegará à Fórmula 1, e essa parte é a que dói. As academias, que são ótimas para quem deseja tentar uma oportunidade e não tem todas as condições financeiras, só que eles competem com muitos outros pilotos talentosos para pouquíssimas vagas, que deixa tudo mais difícil e escasso. Euros para lá e vaga para cá. Mas para quem não quer ter todo esse trabalho, preparação, principalmente ter que brigar com outros por uma vaga, eles têm uma outra opção. Eles só precisam de uma coisa: pedir para os seus papais ou mamães tirarem dinheiro do bolso, mandarem euros para lá e o assento da Fórmula 1 chega até eles. Sim, os pilotos pegam esses assentos da Fórmula 1 porque os pais bilionários pagam ou porque eles conseguem grandes patrocínios para as equipes, e por isso muitas equipes escolhem seus pilotos com base no dinheiro, menos talento. Você conhece esse cara aqui, certo? Tá, mas espera aí, esse cara aí não tem muita história pra contar. Por quê? Lance Stroll teve o papai bancando toda a carreira dele. Ok, ele teve alguns campeonatos aqui e ali, mas nada que fosse grandes conquistas ou recordes. E se você achou que o custo de 10 milhões de investimento ao longo da carreira de piloto já era alto, é porque não sabe o quanto Lawrence gastou para o filho chegar na Fórmula 1. Esse caminho do Lance Stroll custou cerca de 80 milhões de euros, e isso sem falar que papai Stroll comprou uma equipe de Fórmula 1. E não para por aí, porque Lando Norris, Nicolas Latifi e lembra do Nikita Mazepin? Bom, ambos pagaram muito para conseguir entrar no cockpit mais desejado. Inclusive podem comemorar, pois Latifi e Mazepin vazaram. Mas ainda teremos outros playboys chegando. Se já não chegaram, né, Guan Yu Zhou? Vale lembrar que Norris não é um piloto pagante, mas a riqueza da família dele ajudou ele a conseguir uma vaga. Nem o queridinho escapa dos nossos holofotes. Vestindo o macacão verde e amarelo na Fórmula 1. Ok, a grana manda. Mas e no Brasil? Temos brasileiros a caminho da Fórmula 1? Por mais difícil que seja o acesso à principal categoria do automobilismo, temos pilotos brasileiros que podem estar quase vestindo um macacão na Fórmula 1. E falando nisso, vale lembrar que temos 2 pilotos BR dentro da Fórmula 1 que já possuem a visibilidade, mas sem os patrocínios necessários ainda. São eles Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich. Pietro é o piloto reserva da Haas, e Drugovich, que foi nomeado campeão da Fórmula 2 esse ano, já está contratado como piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Cuidado aqui. Ele ainda não está entre os 20 do grid, justamente porque o filho do dono da equipe ocupa um desses lugares. E além disso, temos uma base vindo forte por aí, como o tubarãozinho Enzo Fittipaldi mostrando tudo e mais um pouco na Fórmula 2, e Caio Collet agarrando e mostrando o talento brasileiro nas disputas da Fórmula 3. Isso sem falar no filho do Rubinho Barrichello, Dudu Barrichello, que está na F Regional Europeia, que é a antiga Fórmula 3 europeia. O irmão dele, Fernando Barrichello, que também disputa a Fórmula 4 brasileira. Além dessas feras, temos Gabriel Bortoleto, que também está na F Regional Europeia, e o Rafael Câmara, que é integrante da Academia de Pilotos da Ferrari, que também corre na Fórmula 4 italiana, tem mostrado excelentes resultados, e muitos outros por aí. Mas no Brasil, que também é um país que gera muitos pilotos que pisam fundo, vemos que o incentivo ainda é pequeno, porque temos somente 3 escolas de pilotagem homologadas no país, ou seja, infelizmente não temos muitos na base ganhando esse preparo, que é muito importante. Agora imagina com esse arsenal limitado de preparação, está cada vez mais difícil e raro ver novamente pilotos de origem humilde como Lewis Hamilton e Ocon chegando no esporte, onde basicamente se tem 2 opções: traga muitos patrocínios juntos do seu talento para resultar em grana para a equipe, ou seja mais radical e compre a equipe, no caso de alguns por aí, para se apoderar de um lugar entre os 20. E ainda existe talvez a terceira e última, é ser o novo GOAT e ter sorte de alguém te notar, acreditar em você, ter paciência necessária e apresentar resultados fenomenais a todo momento. E ainda assim, corre o risco de perder para um dos sócios do clube dos pilotos pagantes, e essa piscina aí só aumenta e a do talento só diminui. E com isso a Fórmula 1 já não é mais a mesma dos velhos tempos, mas como citamos, a esperança é a última que morre. Inclusive os campeões de Fórmula 2 deveriam ter lugares certos em alguma equipe no grid da Fórmula 1. No caso do nosso filho do dragão, por exemplo. Se liga nesse vídeo aqui para você entender essa história e ver se concorda comigo ou não. Toda a origem de Felipe Drugovich, te vejo em 5 segundos. Ah, e se quer camisetas e agasalhos de qualidade da Fórmula 1, se liga na Engster, corre para o site deles, já facilitamos tudo para você e o link com desconto tá aqui na descrição.